Certo. Como sempre, qualquer dúvida é só chamar, certo? Só parar, não precisa esperar para depois, não. A gente vai conversando aqui. Vocês veem minha tela, né? Sim. Bom, então, depois que os íons são formados lá na fonte, eu tenho a ionização e a fragmentação. Eles são acelerados, são direcionados para o analisador de massas, certo? No analisador de massas, que tem tipos diferentes de analisadores, mas no analisador de massas, qualquer que seja ele vai separar os íons formados a depender da razão massa-carga, a massa dividida pela carga. Na ionização eletrônica, a carga vai ser sempre vai ser sempre um inteiro, certo? Então, a gente não se preocupa tanto em estudar o estado de carga daquilo, porque o estado de carga vai ser sempre 1. Para quem for trabalhar com outro tipo de ionização, eletrospray, MALDI, nanoeletrospray, ionização à pressão atmosférica, enfim. Quem for usar outro vai ter que se preocupar um pouquinho mais com o estado de carga, porque podem ter diferentes estados, como eu mostrei ontem, certo? Então, esses aqui são os principais analisadores de massas que existem. A cada dia saem mais modelos, a pesquisa de desenvolvimento nessa área é muito forte. A gente vai trabalhar aqui na disciplina o quadrupolo, porque é aquele que é usado na ionização eletrônica, certo? Em conjunto com a ionização eletrônica no GCMS. Mas eu tenho vários outros tipos, né? Tenho o quadrupolo, tenho Ion Trap, eu tenho Orbitrap, eu tenho o TOF, eu acho que eu falei um pouquinho do TOF ontem para vocês. Tem analisadores magnéticos e eletromagnéticos. Tenho analisadores que trabalham à base de ressonância, de forma semelhante à ressonância magnética, vocês vão ver depois, o princípio é semelhante. E tem instrumentos híbridos que mesclam mais de um tipo de analisador. Então, eu tenho, por exemplo, equipamentos que têm um quadrupolo e tem um TOF no mesmo equipamento. Isso aumenta a eficiência, aumenta a resolução, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o quadrupolo, certo? Então, o que é o quadrupolo? O quadrupolo, ele é basicamente composto de 4 bastões metálicos, com cargas positivas em um eixo, cargas negativas em outro eixo, e eu vou ter a incidência de uma radiofrequência aqui, gerada pelo campo que esses bastões carregados colocam no equipamento. Essa radiofrequência faz com que os íons, ao passar pelo quadrupolo, eles descrevam uma trajetória oscilatória, eles vão sendo repelidos e atraídos, né? Lembrem, são íons com carga positiva, então eles são repelidos pelos bastões positivos, atraídos pelos negativos, e vão formando uma trajetória oscilatória, certo? Como a radiofrequência que a gente coloca aqui, ela é oscilatória, ela muda em função do tempo, muito rapidamente, o quadrupolo faz com que íons com razões massa-carga específicas passem por ele a depender da radiofrequência que está sendo aplicada. Isso é muito rápido, a escala de milissegundos, certo? Então, como ele deixa passar íons com razões massa-carga específicas, o detector, quando esses íons atingem o detector consegue determinar com altíssima precisão, a depender do equipamento, qual é o íon que atingiu o detector, certo? Que passou pelo quadrupolo e atingiu o detector. Por essa razão, o quadrupolo também é usado como um filtro de massa. Se eu posso, em alguns tipos de equipamentos, eu posso escolher, eu posso determinar, eu só quero que passe agora um íon com razão massa-carga X. E aí ele vai desprezar os outros, vai deixar passar só aquele, certo? Então, por isso ele é chamado também de filtro de massa. Tem várias utilidades para ele. Tá, isso aqui foi o que eu falei no anterior, né? Tem 4 bastões metálicos, cargas positivas e negativas. Eu tenho uma radiofrequência e uma voltagem direta que é aplicada, essa radiofrequência oscilatória, e os íons eles oscilam nesse campo eletrostático. Eu acho que eu mostro aqui como é que isso funciona.
Certo. Então, isso aqui é, de novo, um diagrama um videozinho do equipamento. No analisador do tipo quadrupolo, eu vou ter os 4 bastões. Ele vai estar ali no meio. A fonte de íons a gente já observou. O material é aquecido, é vaporizado, é ionizado. Vai chegar na fonte de íons para ser ionizado. Isso aqui a gente viu ontem. Ele vai ionizar e vai fragmentar, certo? A partir de um íon mãe, eu vou ter fragmentos moleculares que são formados. Tanto o íon molecular, esse íon completo, como os fragmentos que são formados a partir desse íon, vai entrar no quadrupolo, vai fazer essa trajetória oscilatória por conta da radiofrequência aplicada nos 4 bastões, e aí íons com razão massa-carga específicas vão passar pelo quadrupolo. Como essa frequência, essa radiofrequência, ela oscila muito rapidamente, ele vai deixar passar todos os íons que eu estabeleci naquela minha janela, só que em tempos diferentes. Então, o detector sabe que no tempo X, um íon com razão massa-carga Y atravessou o quadrupolo. E aí ele gera um espectro, e a gente vai analisar esse espectro depois. Beleza? Dúvidas sobre o quadrupolo? Só não entendi direito. Só vai passar o íon com a razão massa-carga que eu programei, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer essa programação. Ele vai passar, porque é o seguinte, eu tenho aqui os 4 bastões com a radiofrequência aplicada, certo? Essa radiofrequência ela vai variando muito rapidamente. Então, quando o campo tem intensidade X, ele vai deixar passar um íon específico. Quando essa intensidade varia um pouquinho, ela vai deixar passar um íon com uma massa um pouco diferente. Como isso é feito de forma muito rápida, ele deixa passar todos os íons, só que individualmente, um de cada vez. E aí, quando atinge o detector sabe quais foram os íons que que o atingiram, e assim ele consegue montar o espectro. Entendeu? Se eu quiser deixar passar só um tipo de íon, eu posso fazer isso. Mas, de modo geral, o quadrupolo ele vai deixar passar todos os íons, só que em momentos específicos, e aí ele consegue medir qual é o íon que está atingindo e qual é a quantidade dele também, certo? Entendeu agora? Acho que eu entendi. Nos analisadores, eu acho que eu falo isso lá no minicurso, nos analisadores mais antigos, isso era bem menos eficiente e bem mais demorado. Aqui ele faz isso muito rapidamente. Então, no espaço de frações de segundo, todos esses íons passam e ele monta o espectro que a gente vai analisar no final. Certo, então a gente fez as amostras chegaram na fase de vapor na fonte de íons, elas foram ionizadas e fragmentadas, depois elas passam para o analisador de massas, nesse caso a gente viu o quadrupolo. Pode falar, José. No caso, eu consigo separar os íons, não é isso? Através do Isso. quadrupolo. Vão passar todos, só que eu consigo separar os que vão passar, não é isso? Isso. É uma radiofrequência que ela oscila. Então, vamos dizer que eu tenha íons com massa de 1 a 10. Certo? Então, exatamente agora, ele deixa passar só o que tem massa 1. Daqui a 0,0001 segundo, ele deixa passar o que tem massa 2. Entendi. Depois, e assim vai. Aí ele vai deixando passar todos, só que cada um no seu tempo. Então, quando atinge o detector, ele sabe que no tempo 0,01 segundo, passou a massa tal. No tempo 0,02, passou a massa tal. E aí ele monta o espectro em cima disso. Eu entendi. Entendeu? Os outros analisadores têm mecanismos diferentes. Certo, então a gente viu como é que o íon é formado, como é que ele é separado e depois ele é detectado. A apresentação está parada. Oi? A apresentação parou. Ah, tá, obrigado, valeu. Vou botar aqui. Então a gente vai entender como é que funciona agora
a fragmentação, certo? A gente vai trabalhar com ionização eletrônica. Para a gente conseguir interpretar o espectro, a gente tem que primeiro entender como é que esses íons formam o espectro, como é que eles são, como é que a ionização acontece, depois como é que a fragmentação acontece e quais são os fatores que influenciam se eu vou ter mais ou menos fragmentação, qual a região da molécula, qual o grupo funcional, enfim. Então a gente vai voltar lá para o começo. Para que eu tenha na ionização eletrônica o início, a formação do íon, eu tenho a incidência de alta energia, feixe de elétrons de 70 elétron-volts, nas amostras que chegam na fonte. Essa energia ela vai sendo acumulada e eu expulso um elétron, certo? Formando um cátion radical. Esse cátion radical é chamado de íon molecular, certo? Se eu tenho um composto de massa 100, o meu íon molecular vai ter massa 100, certo? A partir desse íon molecular é que eu vou observar as fragmentações. Então, primeiro eu tenho a molécula neutra, sofre a incidência de uma fonte de elétrons de alta energia, tenho a liberação de um elétron, e eu vou formar uma espécie que é ao mesmo tempo radical e cátion, certo? Perder um elétron, sem quebrar a ligação, por enquanto, e aí eu tenho uma espécie que tem na mesma espécie eu tenho um cátion e um radical, certo? A partir desse cátion radical é que vai ocorrer a fragmentação. Então, a partir desse aqui é que vão formar os demais. Quando eu vou analisar o espectro, quando eu vou fazer o estudo do espectro, eu tenho que entender que os meus íons, eles precisam fazer, para que eu justifique, para que eu identifique aqueles fragmentos, eles precisam fazer sentido químico a partir da espécie de inicial, da espécie mãe, certo? Então, quando eu vou tentar fazer a identificação de uma molécula, eu vou montando esse quebra-cabeça. A molécula partiu, ela se fragmentou em vários pedaços, e eu vou tentando montar para mostrar qual é a molécula inicial. Aqui eu quero mostrar o seguinte: eu tenho o íon molecular, que é um cátion radical, e a partir dele eu posso formar tanto um novo cátion radical, lembrem-se, o sinal de mais e o pontinho dizem que é um cátion radical, ou eu posso formar cátions, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. A partir de um cátion radical, eu posso formar essas duas espécies, ou um novo cátion radical ou um cátion. A partir desses fragmentos, eu também posso formar novos fragmentos, certo? E aí eu vou montando esse quebra-cabeça depois quando eu analiso o espectro. Quando eu vou analisar um espectro de massas, lembrem lá do infravermelho, a gente vai fazer de forma semelhante. Eu não vou olhar para o espectro e tentar, de imediato, identificar todos os picos, todos os sinais. Eu vou olhar para o espectro e vou procurar quais são os sinais que vão me dar mais informação estrutural. Então, eu vou procurar o pico do íon molecular, que é esse inicial que eu falei para vocês, e ele pode ou não estar presente no espectro. A gente vai ver por que mais à frente, certo? Eu vou procurar também o pico base, que é o pico de maior intensidade no espectro. A partir desse pico base, da intensidade do pico base, é que os demais são calculados, certo? Vocês vão ver que no eixo Y do espectro de massas, eu tenho é adimensional, mas é de 0 a 100, certo? Então, o pico base, ele representa 100% e os demais vão sendo agrupados proporcionalmente a ele, certo? O pico base, ele é o pico mais estável, se ele é o mais abundante, ele é aquele que se forma com maior facilidade, ou ele é o mais estável. Eu preciso ter alguma justificativa para ele estar ali sendo formado. Isso ajuda também na identificação. Depois eu vou observar o perfil de fragmentação, como é que cada classe de compostos orgânicos tende a fragmentar, e, por fim, eu vou considerar também a possibilidade de haver rearranjos. A gente vai ver tudo isso durante a disciplina. Vou ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, né? Então, vamos aos poucos. Certo. Primeiro, eu disse para vocês que o íon molecular é aquele que tem a massa do meu composto de partida, certo? Então, você pode supor que ele é o pico de maior massa de maior razão, massa-carga do meu espectro, certo? Bom, não necessariamente. A espectrometria de massas, ela analisa
as moléculas, a composição das moléculas, com os átomos reais que tem nela, certo? O que a gente vê na tabela periódica, as massas que a gente vê na tabela periódica são as massas, são as médias dos diferentes isótopos para cada elemento. O equipamento, ele vai ver cada isótopo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma molécula que tem carbono 13, eu vou ter uma massa maior do que aquela da molécula que só tem carbono 12, por exemplo, e assim por diante. Então, o íon molecular, ele é o mais pesado, ele é o maior do espectro, se eu desconsiderar a abundância isotópica, certo? Só que, a depender do elemento que tem naquela molécula, essa abundância isotópica ela pode se tornar cada vez mais significativa, certo? Então, eu posso ter íons mais pesados que o íon molecular, M+1, M+2, M+4, M+6, a depender da estrutura, e isso vai depender também dos elementos que compõem aquela molécula e da abundância daqueles elementos, a abundância natural daqueles elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula que tem uma massa de 150 gramas por mol, mas eu vou observar que eu tenho um pico um pouquinho maior do que esse 150. Então, eu tenho aqui o carvacrol, um terpenoide aromático, e esse carvacrol, a massa dele é 150. Só que se eu observar aqui, ó, tem o pico do íon molecular, 150. Se eu observar aqui, eu tenho, à medida que eu amplio, eu vou ver que eu tenho um sinalzinho aqui, ó, em 151. 151 e os quebradinhos, certo? Por que esse sinal aparece? Porque na natureza, além de ter carbono 12, oxigênio 16 e hidrogênio 1, eu vou ter carbono 13, vou ter oxigênio 17, vou ter deutério e trítio, por exemplo. E o equipamento, ele detecta também esses íons. Esses íons, eles aparecem na natureza de forma real, em proporções que são relativamente fixas, certo? Então, apesar da massa do composto, quando eu determino a massa do composto, baseado nas massas da tabela periódica, vai dar uma massa de 150, eu espero ter um íon de menor intensidade em 151, sabendo que eu vou ter os isótopos mais pesados desses elementos. Então, o íon molecular é o mais pesado do espectro? Talvez. Ele pode ser o mais pesado. Eu posso ter a incidência de íons M+1, M+2, M+3, M+4, a depender dos átomos que compõem aquela molécula. E eu tenho que considerar também que o íon molecular ele pode não aparecer. Eu dei o exemplo ontem, eu acho, falando sobre álcoois primários. Álcoois primários, álcoois de forma geral, mas principalmente os primários, eles se fragmentam muito facilmente. Como o íon molecular ele se fragmenta muito, ele acaba diminuindo e chega ao ponto que ele desaparece do espectro. Então, ele pode realmente não aparecer. E essa sequência aqui, ela mostra o que a gente espera de íons moleculares estáveis. Então, quanto maior a quantidade de íon molecular, mais no começo dessa sequência ele vai estar. Então, por exemplo, compostos aromáticos. Normalmente eu vejo o íon molecular de compostos aromáticos e de alta intensidade, certo? Quanto mais estável for esse íon, mais dele eu vejo no espectro. Quanto mais fácil for a fragmentação, menos dele eu vou ver no espectro. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de álcoois, que são, nessa sequência aqui, os que mais se fragmentam, o que menos eu vejo o íon molecular, mas eu tenho também, por exemplo, hidrocarbonetos ramificados. É muito fácil quebrar um hidrocarboneto, fragmentar um hidrocarboneto ramificado. Então, eu vejo pouco do íon molecular, ou acabo não vendo, e assim por diante, certo? A gente vai ver quando trabalhar cada classe. Essa sequência aqui, ela segue mais ou menos a ordem de estabilidade de carbocátions, certo? Então, vocês devem ter visto em orgânica, espero eu. Se não viram, depois vocês vão perguntando se tiver alguma dificuldade, certo? Mas, basicamente, a gente tem essa sequência de ordem de estabilidade de carbocátions. A partir do metano, né? Eu tenho o mais instável, é o mais difícil de aparecer, e à medida que eu vou tendo o carbocátion, o carbono com a carga positiva mais substituído, ele vai ficando mais estável. O terciário vai ser o mais estável dessa sequência, sem insaturações.
Se eu tiver um carbocation alílico ou benzílico, ele vai ser ainda mais estável. E é por isso que, por exemplo, no composto aromático, o íon molecular aparece com facilidade. Beleza? Deixa eu ver aqui o que foi que o Yuri perguntou. Envolve a densidade eletrônica, Yuri? Sim, envolve a densidade eletrônica. Por exemplo, se eu tiver aqui nessa sequência que eu acabei de mostrar, cadê? Como eu falei para vocês, eu não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei, se eu não falei eu repito. Ou se eu falei eu repito. Quando eu tenho uma carga, quanto mais localizada é uma carga, mais instável é aquele composto, aquela espécie, certo? Então, qualquer estrutura que estabilize essa carga, ou que doe elétrons, ou que deslocalize por ressonância, ele vai estabilizar o íon. Então, por exemplo, por que o carbocátion terciário é mais estável? Porque eu tenho 3 grupos alquil, que são doadores de elétrons, ainda que fracos, e aí o carbocátion terciário vai ser mais estável que o secundário, mais estável que o primário, e assim por diante. Por que o carbocátion alílico ou benzílico ele é mais estável? Porque eu tenho a possibilidade de ter essa dupla ligação aqui, carbocátion aqui. Esse par de elétrons ele pode migrar, formar a dupla ligação aqui, e a carga vem para cá. E aí eu deslocalizo essa carga. Em vez de ficar concentrada nesse carbono, ela é distribuída pela estrutura, tanto no alílico como no benzílico, certo? Bom, a gente vai... Como é que você... Uma das principais utilidades da espectrometria de massas é a determinação da massa molecular, certo? Quando o íon molecular aparece, a gente consegue determinar o íon molecular, a gente vai determinar a massa da molécula. Quando ele está presente, ele vai determinar a massa da molécula, mas ele pode não estar presente, certo? Além disso, eu tenho que considerar a possibilidade do M+1, M+2, de isótopos mais pesados presentes naquela estrutura. Isso aqui eu já falei um pouquinho também, né? A massa do íon que o equipamento detecta é a massa real. Ela não é a massa da média que a gente vê na tabela. Ela é a massa que é dada pela soma das massas dos isótopos ali presentes, certo? Então, se eu tenho somente carbono e hidrogênio, se eu tenho hidrocarboneto, o meu M+1, quando ele aparece, ele vai ser de baixa intensidade. Mas existem alguns elementos que têm isótopos mais pesados em grande abundância. E aí eu vou ver o M+1 também em maior abundância. Se eu tiver dúvida quanto à massa do meu composto, uma das formas de resolver isso é usar a ionização mais branda, como a ionização química, que a gente viu ontem. Então, por exemplo, se eu tiver esse álcool de cadeia longa aqui, ó, tem o decanol, o íon molecular dele desapareceu, não estou vendo. Por quê? Porque ele fragmenta muito fácil, esse íon se quebra muito, ele desaparece e eu vejo somente os fragmentos. Se eu puder usar a ionização química, agora a ionização é mais branda, eu tenho menos fragmentação e eu vejo o íon molecular. Nesse caso, eu vejo o M-1, né, a perda de um hidrogênio. Mas aí eu consigo realmente determinar a massa da molécula mais facilmente. Quando a espectrometria de massa está associada à cromatografia, eu tenho, além da informação espectrométrica, eu tenho informação cromatográfica, certo? Então, eu consigo unir essas duas técnicas e ter uma informação mais acurada. Mas aí, se vocês depois forem pagar alguma disciplina de purificação de compostos orgânicos, vocês vão ver cromatografia com mais detalhes. Certo, então, para determinar a massa molecular, quando o íon molecular está presente, ele vai ser o de maior massa, se eu descontar os isótopos mais pesados. Ele deve ter um número ímpar de elétrons, já que ele é um cátion radical, e eu preciso ser capaz de mostrar de onde vêm os fragmentos. Então, se o íon molecular tem uma massa 100 e os fragmentos que vêm mais leves que ele, eu preciso, a partir desses fragmentos, mostrar como é que eles saem desse íon molecular, certo?
Eu também tenho a determinação da regra do nitrogênio, eu vou mostrar para vocês mais à frente. E eu preciso considerar a presença de elementos com isótopos mais abundantes, isótopos pesados mais abundantes. A regra do nitrogênio é bem simples. Se eu tiver um número par ou zero de nitrogênios, a massa molecular vai ser par. Se eu tiver um número ímpar de nitrogênios, a massa vai ser ímpar. Então, por exemplo, esse composto aqui tem uma massa 87, certo? É uma amina primária. Então, vocês veem que ele tem uma massa ímpar. É essa amina aqui. Certo? Um único nitrogênio, massa ímpar. A gente vai ver, quando eu não tenho nitrogênio, ou quando eu tenho um número par, essa massa vai ser par. Dúvidas? Todo mundo de boa? Rapaz, eu tô associando o que tu tá falando ainda, mas tá de boa. Tá, beleza. Devagarzinho a gente vai lá. Certo. Então, como é que eu faço para determinar a massa exata? Como eu falei para vocês, o equipamento, ele detecta a espécie real, ele detecta o elemento na forma como ele aparece na natureza, certo? Então, eu digo que a massa, por exemplo, no exemplo anterior, eu digo que ele tem massa 87, mas a massa exata dele é 87,1. Se eu usar um equipamento de maior resolução, eu posso colocar mais casas depois da vírgula, certo? Então, eu vou determinar a massa exata da minha molécula. Essa determinação de massa exata, ela depende da massa dos elementos em si, certo? Eu tenho, por exemplo, a gente diz que o hidrogênio é 1, mas ele não é exatamente 1. Ele é 1,00797, certo? E, além disso, eu tenho diferentes isótopos, certo? Para o hidrogênio, eu tenho o hidrogênio 1, tenho o deutério, tenho o trítio, e cada um deles vai ter uma massa exata específica, certo? E é isso que o equipamento detecta. Tem a massa atômica, que a gente vê lá que é a média, né? A média ponderada da massa dos isótopos de cada elemento. Então, por exemplo, a gente diz que o oxigênio tem massa 16, massa atômica 16, mas os isótopos dele têm massa próximo de 16, próximo de 17, próximo de 18. Essas aqui são as massas exatas. O isótopo com massa próximo de 16 é de longe o mais abundante. Então, a média ponderada vai ficar muito mais próxima de 16, certo? Só que eu tenho que considerar que o equipamento vai ler, vai detectar os íons que chegam no detector, né? Vai mostrar os íons que chegam no detector e vai determinar a massa exata baseada na soma desses íons. Por exemplo, se eu tiver uma molécula com uma massa, se eu disser com baixa resolução, uma massa de 60 unidades de massa atômica, ela pode ser qualquer um desses aqui, ó. Todos eles têm massa, se eu considerar só um número inteiro, tem massa 60. Então, eu não sei, a priori eu não sei qual é. Se tiver um equipamento de maior resolução, quanto maior a resolução, mais casas depois da vírgula eu vou conseguir colocar. Então, se eu disser que a massa é 60,058, aí agora eu posso determinar qual desses elementos, dessas moléculas se aproxima mais da massa real, certo? Então aqui eu consigo dizer que é esse aqui, certo? Se eu tiver um equipamento de maior resolução e eu conseguir colocar mais uma casa aqui, provavelmente ele vai para 0,575 e assim por diante. Então vocês veem, eu consigo determinar com uma alta resolução, eu consigo determinar a composição atômica daquela molécula, certo? Então, ele consegue diferenciar, mesmo com a massa nominal próxima, ele consegue diferenciar qual é a massa exata daquele composto. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver, a gente olhou aqui, deixa eu mostrar aqui atrás. Vamos pegar oxigênio e enxofre, certo? Quando a gente arredonda, eu digo que o oxigênio tem massa 16 e o enxofre massa 32, certo? Então, arredondando, a massa de um átomo de enxofre seria igual à massa de 2 átomos de oxigênio. Só que o equipamento, vendo a massa exata, ele consegue diferenciar. Uma molécula que tem 2
átomos de oxigênio de uma molécula que tem um átomo de enxofre, certo? Então, isso já ajuda bastante na identificação estrutural. Bom, o próximo tópico que a gente vai estudar. Eu preciso levar em consideração, como eu já venho falando, que os elementos, da forma como eles aparecem na natureza, eles têm isótopos diferentes para o mesmo elemento e que esses isótopos aparecem de forma natural, a não ser que eu faça uma síntese para enriquecer um determinado isótopo, eles vão aparecer com uma abundância razoavelmente constante. Então, por exemplo, eu tenho que o hidrogênio 1 ele é muito mais abundante que o deutério, certo? Então, para cada hidrogênio, eu vou ter uma baixíssima quantidade de deutério, certo? No caso do carbono, eu já tenho 1,08% de carbono 13. Ainda é muito baixo. Só que à medida que eu vou descendo nesse quadro, eu vou ver que alguns elementos têm abundância, têm isótopos mais pesados, bem mais abundantes. Então, por exemplo, o silício, ele tem o silício 28 é o mais abundante, mas o 29 já tem 5%. E o 30 tem 3,35%. Então, moléculas contendo silício já vão ter um M+1 e um M+2. Certo? E os casos são mais fáceis de observar são os halogênios, o cloro e o bromo. O isótopo mais pesado do bromo, eu tenho o bromo 35 e 37. O 35, ele tem 32,5% em relação ao o 37 tem uma abundância de 32,5% em relação ao 35. E o exemplo clássico para a gente observar essa diferença de abundância é o bromo. O bromo 79 e o bromo 81 têm basicamente a mesma proporção. Certo? Eles são muito próximos. É quase 1 para 1. Então, quando a gente observar um espectro de um composto que contém bromo, vocês vão ver que isso fica bem claro. Esse quadro ele mostra, por exemplo, eu posso ter mais de um halogênio na mesma molécula, certo? Então, se eu tiver um bromo, eu vou ter um M+2 que vai ter quase que a mesma proporção do íon molecular, certo? Se eu tiver 2 átomos de bromo, eu vou ter, além do M+2, o M+4, que vai ser também bem intenso. E o M+2 ele fica com o dobro da intensidade do M+. Se eu tiver 3 bromos, assim por diante, certo? Porque cada molécula vai ter tanto o bromo 79 quanto o bromo 81. A mesma coisa acontece com o cloro, só que na proporção da abundância do próprio cloro, certo? Se eu tiver uma molécula contendo tanto o bromo como o cloro, isso aqui vai ficando cada vez mais complicado. Então, se a gente observar aqui, ó, uma molécula contendo o cloro, vocês vão ver esse gráfico aqui, vocês vão ver quando eu mostrar na molécula real, que é bem parecido. Então, eu tenho o M+, e o M+2, quando eu tenho só um bromo. Quando eu tenho 2 bromos, isso já vai ficando mais interessante. Quando eu tenho 3 bromos, e assim por diante. Quando eu tenho cloro, vocês vão ver que sempre que eu tenho uma molécula contendo um bromo ou um cloro, um átomo de bromo ou de cloro, eu vou ver esses picos duplicados. Pronto, aqui, ó. Isso aqui é um espectro de um composto bromado que eu fiz lá no laboratório. Vocês podem ver, por exemplo, os fragmentos que contêm o bromo, eles apresentam duplicados. Aqui está marcado 134, mas eu tenho 136 vizinho, que tem praticamente a mesma intensidade. Certo? Nessa reação que eu faço de substituição para colocar um bromo na molécula, isso aqui me ajuda muito, porque eu não preciso nem interpretar, assim, não preciso nem estudar o espectro. Basta eu olhar para isso aqui e eu sei que ele tem bromo. Certo? Eu sei que a reação, que aquele composto é o que eu pretendia fazer. Dúvidas aqui? Falou a gente. Peraí. José ou Rogério? Rogério primeiro. Rogério. Eu falei que dava para acompanhar, tá dando para acompanhar. É só prestar atenção nesses gráficos, né? Que pode chamar de gráfico. Espectros. Vamos acostumar a chamar de espectro. Pronto, é só prestar atenção no espectro e analisar. Não é muito diferente do outro, não. A diferença é que são linhas, né? Em vez de
Eu vou mostrar para vocês como é que funciona quando daqui a pouco a gente chega nos espectros reais, aí fica eu vou explicar melhor como é que esse espectro é formado. José, tudo de boa? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. A intensidade desses íons mais pesados, ela também ajuda na identificação. Então, por exemplo, eu sei que o carbono, o carbono 13 tem uma abundância de mais ou menos 1,1%, certo? Em relação ao carbono 12. Então, uma molécula que tem somente carbono 13, ou somente carbono e hidrogênio, para saber qual é a intensidade que eu espero do meu N+1, eu vou só multiplicar a massa, multiplicar a intensidade relativa. Então, se o carbono 13 tem mais ou menos 1,1%, eu vou multiplicar 1,1 mais o número de carbonos, vezes o número de carbonos. O hidrogênio tem uma intensidade relativa de 0,016%. Eu multiplico vezes o número de hidrogênio, se tiver nitrogênio. Aí eu vou multiplicando pela intensidade, pela abundância relativa de cada isótopo mais pesado. E aí eu consigo determinar a massa, a intensidade que eu espero do M+1. Isso ajuda também na identificação estrutural. Certo. E aí a gente começa a entrar nos tipos de quebras, certo? Eu formei o íon molecular, mas eu não sei ainda se ele vai ou não aparecer no meu espectro. E aí a gente vai começar, a partir desse íon molecular, a quebrar a molécula, fragmentar, certo? A gente tem, em massas, em espectrometria de massas, 3 tipos principais de fragmentações, de quebras, certo? Eu posso ter a quebra de uma única ligação, sigma. Eu posso ter a quebra de 2 ligações, e eu tenho a ocorrência de alguns tipos específicos de rearranjos, certo? Esses rearranjos eles podem ser induzidos por energia térmica. Se eu tiver, por exemplo, numa coluna de GC, MS, algumas classes de compostos eles se rearranjam a partir do aquecimento. Então, à medida que a coluna do GC vai aquecendo, eu posso ter rearranjo na própria coluna. Ou os rearranjos podem ser induzidos quimicamente pela incidência da energia, a formação do radical, e depois o rearranjo acontece. A gente vai ver os mais comuns, certo? Então, outra coisa, eu tenho que lembrar que na fonte de ionização, na fonte de íons, eu tenho uma pressão muito reduzida. A análise ela acontece a vácuo, certo? Isso quer dizer que a possibilidade de haver uma reação entre 2 moléculas diferentes é baixíssima. A gente pode desconsiderar essa possibilidade, certo? A concentração é muito baixa e a pressão é muito baixa, então as reações que estão acontecendo ali dentro são sempre unimoleculares, certo? Na fonte de íons. Então, por exemplo, se eu tiver uma molécula ABCD, ela vai fragmentar, ela vai ionizar, certo? Formar o íon radical, e essa molécula, esse íon radical formado, esse cátion radical formado, vai gerar os fragmentos que a gente vai analisar no espectro, certo? Então é a reação que acontece intramolecularmente, é uma única molécula que vai gerar esses fragmentos. Não vai acontecer na fonte de íons a reação entre 2 moléculas dessas, 2 íons desses. Então eu não vou ter ABCD, o íon, o cátion radical, reagindo com outro cátion, formando uma terceira espécie, certo? Os fragmentos que a gente vê em ionização eletrônica são sempre fragmentos oriundos de uma espécie carregada, certo? Então, digamos que eu tenha, por exemplo, sei lá, eu estou fragmentando o etanol. Os fragmentos que eu vejo no meu espectro vão ser a partir de unidades de etanol. Eu não vou ter um etanol reagindo com outro etanol, formando uma nova espécie e fragmentando. Não. Em ionização eletrônica, não, certo? Isso facilita também a interpretação. Bom, então vamos começar a entender como é que funcionam essas fragmentações. Eu posso ter a quebra de uma ligação carbono-carbono, por exemplo,
Essa quebra de uma ligação, ela vai gerar a saída de um radical, o pontinho aqui, ó, sair um radical metila, e a formação de um cátion. Esse radical pode ser com a carga no carbono, isoladamente, por exemplo, no hidrocarboneto. Eu posso ter a quebra alfa-carbonila, como eu tenho aqui, por exemplo, formação do íon acílio, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, enfim. Posso ter a quebra com um heteroátomo, tem várias possibilidades de quebra. Quando a quebra de uma única ligação, vai sair um radical e formar um cátion, certo? Lembre-se, eu preciso ter carga positiva, nesse caso, para que seja detectado, para que passe pelo quadrupolo, seja detectado. Então, o radical metil, o radical formado, ele se perde. Eu não vejo o sinal do radical, eu vejo somente daquele que tem carga. Beleza? Então, como eu falei para vocês, um cátion radical, ele pode perder um radical e formar um cátion, e aí ele vai ser detectado como cátion. Quebra de uma ligação. Eu posso ter a quebra de duas ligações. Essa quebra de duas ligações, ela acontece quando eu tenho a saída de uma molécula neutra. Então, vejam aqui, ó, eu tenho um cátion radical, eu tenho a quebra de duas ligações com a formação de uma ligação dupla, saída de uma molécula de água, e eu mantenho o cátion radical. Se sair uma molécula neutra, eu não perdi radical, eu continuo com o cátion radical. Isso pode acontecer com a saída de uma molécula de água, pode acontecer em compostos cíclicos, com a saída de um eteno, por exemplo, pode acontecer em ésteres com a saída de um ácido. O importante é lembrar, quando sai uma molécula neutra, eu preservo a estrutura inicial do cátion radical. Beleza? E eu posso ter também rearranjos. Esses rearranjos são variados. Eu posso ter migração de hidreto, posso ter migração de grupo alquil, migração de etila, de metil, eu posso ter rearranjo sigmatrópico, eu posso ter, enfim, tem uma quantidade grande de rearranjos possíveis. O mais comum é o que a gente vai trabalhar mais aqui, que é o de McLafferty, e ele acontece, ele é desse pesquisador, desse professor aqui, brilhante, que ajudou muito a desenvolver a espectrometria de massas, e é um rearranjo que acontece quando eu tenho elétrons pi ou não ligantes, e aí eu consigo fazer um rearranjo com um intermediário, com um anel de 6, de 6 é mais comum, mas pode ser de 5 membros também. A gente vai ver quando chegar em alcenos, e principalmente em compostos carbonílicos, a gente vai ver bastante desse tipo de rearranjo. Então, esses aqui, ó, para sempre o rearranjo de McLafferty, ele é muito favorecido porque ele gera um intermediário muito estável. E as espécies formadas a partir dele também são muito estáveis. Então, quando é possível que esse rearranjo aconteça, ele acontece, certo? Sempre que for possível que o rearranjo de McLafferty aconteça, a gente vai ver um fragmento formado a partir dele. Então, eu posso ter isso em compostos aromáticos, em compostos carbonílicos, pode ser aldeído, pode ser cetona, pode ser ácido carboxílico, pode ser amida, pode ser éster, certo? Eu não vou entrar em detalhes dele agora, porque a gente vai ver com mais atenção mais à frente. Mas existem também outros tipos de rearranjos, não só o de McLafferty, certo? Rearranjo com migração e quebra de ligações sigma, certo? Aqui, se vocês observarem, no de McLafferty, eu tenho a migração de elétrons de uma ligação pi e a quebra de uma ligação sigma, certo? Só que aqui eu posso ter também a formação e a quebra de ligações somente sigma, certo? Esses rearranjos são chamados de sigmatrópicos. O mais famoso é a reação baseada na reação de Diels-Alder, certo? Então, um rearranjo de retro-Diels-Alder, eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, um composto cíclico com uma dupla ligação, e ele forma eu tenho aqui o produto de uma reação de Diels-Alder, e aqui ele forma os reagentes de uma reação de Diels-Alder, que são um dieno e um dienófilo, certo? Então, esse rearranjo também acontece, principalmente em compostos cíclicos. Vocês lembram? Todo mundo lembra como é que funciona o Diels-Alder, né?
Então, esses rearranjos sigmatrópicos, eles acontecem muito facilmente em compostos cíclicos. E eles são favorecidos com o aumento de temperatura. Então, esse composto aqui é um feromônio de inseto. Quando a gente faz a análise desse composto, com GCMS, a gente vai ver, já na cromatografia, que eu tenho a formação de uma banda um pouco mais larga, porque esse rearranjo vai ser induzido pelo aumento da temperatura na coluna. Bom, então, como a gente já começou a discutir, o espectro de massas, ele é uma plotagem de de razões massa-carga, fragmentos com razões massa-carga específicas, em função da intensidade, da abundância daquele íon que é formado, certo? Então, quanto mais de um íon de determinada massa eu tenho, maior vai ser o sinal dele no espectro, maior vai ser o pico, certo? E isso também é importante na identificação, porque a gente consegue determinar, por exemplo, pela abundância de um sinal em 91, por exemplo, que eu tenho um anel aromático. Vocês vão ver por que mais à frente. Então, eu consigo dizer que eu tenho um anel aromático substituído com pelo menos um CH2, vendo um único íon, eu consigo determinar, opa, eu tenho pelo menos uma unidade de derivada de tolueno, por exemplo, certo? E aí a gente tem que entender quais são os fatores que influenciam essa abundância. O primeiro é a estabilidade do íon formado. Então, se eu formo um carbocátion, quanto mais estável for esse carbocátion, ele mais intenso vai ser esse sinal no meu espectro, certo? Todo mundo acompanhando? Então, por exemplo, se eu pensar em isômeros, digamos que eu tenha isômeros onde eu tenho um íon formado que só forma carbocátions primários e outro que vai formar um carbocátion secundário ou terciário. O que forma o carbocátion terciário vai ser o mais estável, vai ser o de maior abundância. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Bom, então a gente vai vendo os fatores, vai vendo aos poucos aqui quais são os fatores que influenciam nessa estabilidade dos carbocátions. O primeiro deles é, quando eu tenho a possibilidade, quando eu tenho um carbocátion, eu já falei, né, que carbocátion, quanto mais substituído, carbocátion terciário é mais estável que o secundário e assim por diante. Então, quando eu tenho a possibilidade de formar um carbocátion terciário, por exemplo, eu quero analisar qual é o íon mais estável, quando eu espero que seja o íon mais estável, eu vou observar que quando eu tenho a perda de um grupo alquil maior, eu tenho a formação de um cátion mais estável. E isso se traduz no espectro. Então, por exemplo, esse íon molecular aqui, certo? Perdeu um elétron, formou o cátion radical, íon molecular, e vai haver uma fragmentação. Vejam que se eu quebrar aqui ou quebrar aqui, eu vou formar um carbocátion secundário, certo? Então, eu tenho a possibilidade de formar 3 carbocátions secundários. O que é que eu espero ver no meu espectro? Qual é o íon que eu espero que seja mais abundante? Quando eu tenho a quebra com a saída de um grupo alquil maior, esse carbocátion vai ser mais abundante no espectro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos desse lado, 1 desse lado e 4 desse lado. Se a quebra acontece aqui, eu vou sair, o grupo alquil de saída é o maior, 4 carbonos. Então, esse carbocátion vai ser o mais estável. Certo? A saída de 2 átomos de carbono vai ser na sequência, a saída de 3 átomos a saída de um único átomo de carbono vai ser mais favorecida. E nessa sequência aqui, considerando somente a saída do maior grupo, esse aqui seria o menos favorecido, certo? Só que aqui eu tenho outro fator competindo, que aqui eu não tenho um carbocátion secundário, eu tenho um terciário, né? Mas aí a gente vai ver mais à frente isso. Beleza? Dúvidas? Alguém perguntar alguma coisa?
Eu acho que alguém está com o microfone aberto, Rogério. Pronto, beleza. Tá ficando um pouquinho mais complicado, professor. Não, mas quando a gente começar a analisar os espectros, vocês vão ver que faz sentido. É complicado, mas treinando, vocês vão ver que dá para desenrolar. Vai ter lista de exercícios desse assunto? Vai, eu vou passar. Acho que vai ser igual ao FTR, a gente só vai realmente pegar quando começar a fazer os exercícios. É, tipo isso, eu fiquei rodado e na hora de fazer exercício foi que eu comecei a entender mesmo. Tá. Eu vou ver se. Eu acho que eu já tenho as listas prontas. Eu tenho aula depois dessa. Quando terminar a aula, eu coloco lá. E aí vocês já começam a treinar. Certo. Então, eu tenho que pensar primeiro. Quanto mais estável é o carbocátion, quanto mais estável é a espécie carregada formada, maior vai ser a quantidade dela que eu vou ver no meu espectro, certo? Se ele se forma facilmente, se ele é estável, ele vai aparecer bastante no espectro. A segunda coisa que a gente vai ver é que quando eu tenho um produto que sai que também seja estável, ele influencia, ele favorece a formação do carbocátion, mas menos, certo? O que vai ter mais interferência, que vai ter mais influência, é a estabilidade do carbocátion mesmo. Mas aí, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de uma molécula, saída de uma molécula neutra, eu tenho a formação de um novo cátion radical, e isso aqui é favorecido, certo? Por isso que álcoois, por isso que a gente não vê tão frequentemente o íon molecular de álcoois, porque a saída, a perda por desidratação é muito favorecida. Eu tenho tanto a perda por desidratação com a saída de uma molécula de água, como a perda de um radical hidroxila, certo? Então, por isso que, como quebra facilmente, eu vejo menos do íon molecular. De forma semelhante, eu tenho a saída de eteno, em ciclos, que favorece essa fragmentação com a formação de um novo cátion radical. Bom, então a gente entendeu como é que funcionam as quebras de uma ligação e de duas ligações, os rearranjos, principalmente de Mark-Laffer, que a gente vai ver mais à frente. Agora a gente vai começar a entender como é que a gente analisa o espectro como um todo, como é que a gente analisa um perfil de fragmentação, certo? Então, a depender da classe de compostos, dos compostos que a gente está estudando, a gente vai ter tipos específicos, assim, característicos de fragmentação. Então, a gente vai ter que olhar quais são os íons formados, qual é a razão massa-carga dos íons, qual é a abundância daqueles íons, qual é o perfil geral do meu espectro, e lembrando sempre que a gente tem que analisar a possibilidade de rearranjos. Então, por exemplo, vamos começar com os mais simples, certo? De forma semelhante, como a gente viu no FTIR, o conhecimento vai sendo construído e vai se acumulando, né? A gente vai ver hidrocarbonetos, depois vai começar a introduzir grupos funcionais, heteroátomos, e a cadeia carbônica vai continuar aparecendo nesses compostos maiores, certo? Então, para hidrocarbonetos, eu vou ter íons moleculares de alta intensidade quando eles são pequenos, cadeias pequenas, eu vou observar o íon molecular à medida que a cadeia cresce. Isso é uma regra geral. Quanto maior a cadeia, mais difícil observar o íon molecular, certo? E as fragmentações características de alcanos vão ser a perda de metila e de metileno, certo? Então a gente vai ver perdas seguidas de unidade CH2. Por exemplo, vejam aqui o espectro do butano. Eu tenho o íon molecular, razão massa-carga do íon molecular, 58. Ele tem a fragmentação inicial com a perda de uma metila, né, 58 menos 15, 43. Pode quebrar aqui ou pode quebrar aqui. Os dois... tem mais essa observação a fazer. O equipamento, ele não sabe de onde veio o íon, ele só registra a razão massa-carga do íon. Então, se eu tiver a possibilidade de quebra em diferentes lugares que gere íons com a mesma razão massa-carga, eles vão ser agrupados, certo? Então, se quebrar aqui, sair a metila desse lado, dá 43.
Se quebrar e sair a metila desse lado, continua dando 43, certo? E aí vai ser registrado aqui. Esse aqui é o pico base do meu espectro, certo? Se quebrar aqui, no meio, eu vou ter a saída de 29 menos 29, eu vou ter esse íon aqui, certo? E aqui eu tenho bem fraquinho a do radical metil, do cátion metílico. Beleza? Então eu tenho íon molecular, pico base e perfil de fragmentação. Qual é o perfil de fragmentação de alcanos? Perda sequencial de unidades. Primeiro CH3, depois unidades de CH2. À medida que a cadeia aumenta, a gente vai ver que a feição do espectro também muda. Ah, tá. Isso aqui, como a gente não tem quadro, eu escrevi no papel para vocês verem como é que normalmente eu faço a fragmentação. Eu acho que isso vai ajudar nos exercícios e depois na prova também. Então, por exemplo, eu tenho o butano aqui, ele foi ionizado lá na fonte, formou o cátion radical. É assim que eu represento, certo? Coloco esses dois traços aqui. Isso aqui diz que a minha carga e o meu radical estão deslocalizados. Eu não estou dizendo onde ele está. Está em algum lugar da molécula, certo? E aí eu tenho carga mais e radical. Razão massa carga 58. Como é que a fragmentação acontece? Eu tenho a saída de um radical metil, CH3, e a formação do meu cátion de razão massa carga 43. Certo? Tanto faz sair uma metila desse lado como desse lado. A fragmentação seguinte, eu vou ter uma quebra aqui e vou formar o íon de razão massa carga 29. Certo? Como eu falei para vocês no começo, os fragmentos, eu tenho uma fragmentação inicial, eu posso, a partir de um fragmento, ter uma nova fragmentação. Esses fragmentos são chamados de íons metaestáveis. Eles fragmentam inicialmente, depois eles fragmentam de novo ainda na fonte. Mas, nesse caso aqui, esses dois fragmentos aqui que eu estou mostrando, eles vêm do íon molecular, certo? Por exemplo, vocês têm que tomar cuidado para não escrever como se a partir daqui, do 43, eu perdesse o CH2 e formasse o 29. Lembrem, para que eu perca radical, eu preciso ter um cátion radical. Um cátion sem o pontinho aqui, sem o radical, ele não pode perder um radical, certo? Então, essa espécie vem daqui e essa espécie também vem daqui. Aí se eu fosse escrever outro radical, eu teria que fazer uma setinha embaixo daquele radical que estava lá. Deixa eu tentar explicar aqui. Ó. Isso aqui é outra aula. Deixa eu apagar. Então, digamos que eu tenho a espécie A. Essa espécie A é um cátion radical. Certo? A partir dela, eu posso tanto perder um radical ficou ruim. Eu posso perder um radical e formar um cátion. Radical e formar um cátion. Como eu posso perder uma molécula neutra e formar um novo cátion radical, certo? Essas duas possibilidades eu tenho a partir desse cátion radical aqui. Se eu tiver a saída de um radical, eu vou formar um cátion e a partir desse cátion eu não posso mais perder um novo radical. Deixa eu mostrar aqui. Digamos que eu tenho essa quebra aqui, a quebra acontecendo aqui, ó. Vai sair um radical. Sai um radical, metila, né? Deixa eu botar o metila. CH3. Sai um CH3. E eu vou ficar com esse ciclo hexano
com a carga positiva aqui. Uhum. Beleza? A partir daqui, eu não posso mais perder um radical. Esse ciclo hexano ele pode até fragmentar, mas ele não pode fragmentar com a perda de um radical. Ele tem que sair uma molécula neutra. Sim. Ele tem que sair, por exemplo, um eteno. Então, deixa eu mostrar aqui. Não, assim. Uma linha Tem só. que quebrar aqui, ó, por exemplo. Sim. Aí sai um eteno e vai formar um ciclo menor, também radicalar. E aí, quando eu for representar, eu posso colocar assim. Saiu um eteno e eu fico agora com um ciclo, com um anel com 4 membros, Com carga positiva. carga positiva, certo? Massa. Isso é bem importante. Quando eu tiver um cátion radical, ele pode perder tanto um radical como uma molécula neutra. Um cátion só perde molécula neutra. Sim. Certo? Ficou claro? Deu para entender. Entendi. Beleza. Quando a gente for treinando, vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças não. Bom, então, como eu falei para vocês, ó, à medida que, vejam aqui, ó, eu tenho ion molecular do butano, o pico base e uma molécula pequena com um espectro bem simples. À medida que a molécula cresce, eu vou ter mais fragmentos, certo? Então, agora eu tenho um íon molecular menor, né, no octano, e esse aqui é o octano linear, o N-octano, certo? Então, eu tenho perda sequencial, ó, aqui ele perde 29, depois vai perdendo 14, depois 14, depois 14, depois 14, certo? Essa é a fragmentação característica de alcanos. Perda de metila e depois perda de metilenos, CH2, 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 CH2. Isso aqui é um alcano não ramificado, certo? Cadeia linear, única, não ramificada. Vejam a diferença agora de um isômero do octano, ó, massa molecular 114, o pico do íon molecular está aqui. Agora vejam a diferença quando eu tenho o isooctano, certo? O isooctano, ele é bastante ramificado, ele continua é um isômero do octano, ele continua tendo massa molecular 114, só que agora eu não vejo mais o pico do íon molecular, certo? Por quê? Porque agora eu tenho várias metilas. Várias metilas. Essas várias metilas, elas favorecem, essas várias ramificações, elas fazem com que seja muito fácil quebrar esse íon molecular. Quanto mais fácil é essa quebra, quanto mais estáveis são os fragmentos formados, menos dele eu vou ver. Certo? Então vejam que é a mesma massa, mesmo número de hidrogênios, mesmo número de carbonos, mas o espectro é muito diferente. Certo? E é isso que facilita a identificação estrutural. E aqui eu tenho um pico do íon molecular 57, ou pico do íon molecular não, pico base, pico mais intenso, 57, certo? Porque no caso do isoctano, eu tenho um pico base 57. E aí é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Estabilidade de carbocátions. Quanto mais estável vai ser o carbocátion formado, quanto maior a probabilidade dele ser formado e quanto mais estável, mais intenso ele vai ser no espectro, mais intenso vai ser aquele sinal. Então, observem aqui. Eu tenho isoctano, massa molecular e pico do íon molecular com massa de 114, razão massa carga de 114. Uma coisa que eu esqueci, não sei se eu falei. Eu coloco aqui, razão massa carga, certo? M sobre Z, M over 0. Vocês podem encontrar no livro também M sobre E. Os dois símbolos, Z ou E, são para carga, né? Mas são equivalentes. Tanto faz M sobre Z como M sobre E. Lembrando que em ionização eletrônica, a carga vai ser sempre 1. Bom, então voltando aqui, eu tenho o isoctano, e aí, como é que eu justifico esses fragmentos aqui? Ó? Então, se eu tenho a quebra com a saída de uma metila, qualquer que seja ela, pode ser essa metila, pode ser essa metila, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, eu tenho a formação de um fragmento com razão massa carga 99, que é esse aqui que a gente vê aqui, ó. Certo? 99.
Mas por que o 57 é tão intenso? Dois fatores. Primeiro, a quebra dessa ligação aqui, deixando o cátion com a carga nesse carbono, gera um carbocátion terciário. O carbocátion terciário vai ser o mais estável nesse caso, certo? Então, isso já favorece demais a formação do íon de razão massa-carga 57. Só que, além disso, essa quebra aqui, com a formação com a carga desse lado, também gera 57. Certo? Com a formação desse carbocátion aqui, também gera 57. Por que eu risquei esse 57? Porque se eu pedir para vocês representarem a fragmentação de um composto dessa natureza, vocês vão mostrar quais são os íons mais estáveis, quais são aqueles que são mais que é mais provável formar. Eu tenho com a mesma massa, com a mesma razão massa-carga, eu tenho um carbocátion primário e um carbocátion terciário. Então, obviamente, o terciário vai ser mais estável, ele vai ser aquele que vai ser preferencialmente formado, certo? Então, quando vocês forem representar, lembrem de representar a espécie mais estável, certo? Vocês podem até pontuar ou dizer que tem a possibilidade de formar essa outra espécie, mas sempre lembrar que o íon mais estável é o que vai contribuir mais para aquela determinada fragmentação. Então, aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho um íon de razão massa-carga 57 bem mais intenso do que os outros, porque o fragmento formado é mais estável. Beleza? Dúvidas? Lembre-se, estabilidade de carbocátions. Quanto mais estável o íon formado, ou quanto mais fontes diferentes de íons. Então, se eu tiver composto com várias ramificações, ele puder quebrar em locais diferentes, aquele íon formado vai ser mais abundante. Certo? Bom, vamos lá. Opa. Certo, então, ainda em hidrocarbonetos, a gente vai ver alcenos e alcinos. Com a introdução da insaturação, eu tenho agora a possibilidade de uma quebra alílica. Quebra alílica é vizinha à insaturação. Então, eu tenho aqui a insaturação, eu tenho o carbono alfa, carbono beta, ou o átomo beta. A quebra nessa posição aqui vai gerar um carbocátion primário, só que esse carbocátion primário ele é estabilizado por ressonância, certo? Eu tenho a dupla ligação aqui, o par de elétrons da dupla ligação migra para esse lado, e aí a carga deixa de ficar localizada em um único carbono e passa a se espalhar. Eu tenho aqui os dois contribuintes de ressonância, e o híbrido de ressonância aqui vai ter uma carga espalhada pela molécula e não localizada em um único carbono. Isso confere uma estabilidade extra ao fragmento. Por isso que os cátions alílicos, eles tendem a ser mais abundantes no espectro. Isso serve para alcinos, tanto alcinos como alcenos, né? No caso dos alcinos, eu vou ter a formação de um íon de um cátion aleno, né? E lembre-se, sempre que eu tiver localização de carga fixa em um ponto, essa espécie vai ser mais instável, vai ser de maior energia. Quando eu espalho, quando eu deslocalizo a carga, eu baixo a energia, torno a molécula ou o íon mais estável. Então, aqui só também mostrando a representação. Dupla ligação, quebrei essa ligação aqui, formei o carbocátion primário, o par de elétrons dessa dupla ligação migra, né, por ressonância, e aí eu tenho as duas espécies, os dois contribuintes de ressonância, e a molécula real, o híbrido de ressonância, vai ter a deslocalização da carga. A carga se espalha nos dois metilenos terminais, certo? Por isso, íons alílicos são mais estáveis. O íon mais estável que a gente vai observar é de natureza semelhante ao que a gente viu aqui nos alílicos, só que o cátion formado vai ser um cátion aromático. Para compostos aromáticos, de maneira geral, o anel benzênico ele é muito estável, certo? Então, quando eu perco
um elétron desse anel, ou um hidrogênio, até hidrogênio, eu vou formar um íon molecular, ou um M-1, de alta intensidade. O íon molecular, principalmente. Então, eu vou formar um íon molecular de alta intensidade. Por quê? Porque eu preciso de muita energia para vencer a estabilidade de ressonância, certo? Então, o cátion aromático, ele é muito estável. E quando eu tenho pelo menos um CH2 ligado a esse anel aromático, eu vou ter um cátion ainda mais estável. Então, para compostos aromáticos, eu vou ter íon molecular de alta intensidade, forte, nesse caso aqui, e eu vou ter tanto M over Z 91 como 92, também de alta intensidade, por conta da formação do íon tropílio, certo? Então, vamos observar aqui. Quando eu tenho pelo menos um CH2 ligado a um anel aromático, eu tenho a possibilidade de formar um cátion aromático. Então, vejam só. O benzeno tem massa 78, o íon molecular vai ter razão massa-carga 78. Vejam a intensidade. Ele é tanto o íon molecular como o pico base, tanto o íon molecular como o pico mais intenso do espectro, certo? Por quê? Porque o cátion aromático é muito estável. Para quebrar esse anel aromático, eu preciso de muita energia, então a fragmentação vai ser menor do que eu vejo nos demais, certo? Agora, olha só. Isso aqui é o 78, né? O íon aromático. Quando eu tenho o tolueno em vez do benzeno, eu praticamente não vejo mais o 78, ele está bem pequenininho aqui. E agora eu passo a ver o íon molecular, 92, e o meu pico base, ele vai ser agora o 91. Vejam que 91 é o M-1, a saída de um radical hidrogênio, certo? Por que esse M-1 é tão estável? Porque agora eu vou ter a formação, esse aqui é o M+, 92, só que por que o M-1 é tão estável? Porque esse M-1, quando eu perco um hidrogênio aqui, eu rearranjo, eu tenho um anel benzênico de 6 membros, eu rearranjo para formar um anel de 7 membros agora, com o cátion, com a carga no próprio anel, e esse íon, ele é aromático, certo? Ele é deslocalizado, ele segue todas as regras de aromaticidade, regra de Hickel, planaridade, coplanaridade de orbitais, então ele continua sendo um cátion, ele continua sendo um anel aromático, só que agora na forma de cátion, certo? E aí, o mesmo parâmetro que eu usei para o cátion alílico, eu vou usar aqui. Só que agora eu tenho um cátion aromático, então ele está totalmente deslocalizado. Por ressonância, esse par de elétrons pode migrar e a carga vai migrando e fica distribuída por todo o anel. Certo? Eu não tenho mais agora a localização de carga em um único carbono. Ela vai migrando e aí eu tenho um íon que é muito estável. Então, quando eu tiver uma espécie contendo um anel aromático e um carbono contendo hidrogênios ligado a esse anel, via de regra eu vou ver esse 91, certo? Esse íon tropílio. Eu posso ter outros íons também abundantes, mas normalmente eu vejo 91. Então, se eu tiver duas metilas agora, eu vou ter o íon molecular ainda de alta intensidade, o 106, mas o 91 está aqui, o tropílio está aqui, firme e forte, certo? Deixa eu ver aqui onde está. Rearranjo. Tá, pronto. Então eu vou parar aqui no rearranjo e a gente continua essa parte de rearranjo na próxima aula. Fica com essa introdução dos aromáticos. Para não endoidar a cabeça de vocês também. Dúvidas até aqui? Professor, é aquela coisa, né? Quando vierem os exercícios, as dúvidas vêm, né? É porque não dá pensamento assim, dá para entender essa parte de estabilidade e tal, carbocátion, é algo que já vem da orgânica mesmo, né? Uhum. Aí, essa parte assim, dá para entender. Agora, essa parte de ramificar, onde ramifica
o pico base, realmente só depois. A parte Só, que eu mais. só nos exercícios mesmo. Aquela parte dos radicais do isocteno eu fiquei mais bugado. Porque, tipo, tinha várias desenhos de estrutura, eu fiquei, oxi. Aí eu fiquei tentando imaginar qual era qual, entendeu? Aí, enquanto isso, eu me... Certo. Quando você começa a colocar no papel, fica mais fácil. Mas pensem assim, de forma geral, o que é que eu vou procurar no meu espectro de massas? Se a molécula é conhecida, eu vou tentar justificar, eu já sei qual é aquele composto. Como é que eu faço a análise do espectro? Eu vou justificar, ver se aqueles fragmentos corroboram a ideia que eu já tenho da molécula, certo? Se a molécula é desconhecida, eu quero fazer a identificação de um composto desconhecido, aí eu vou fazendo aos poucos. Eu vou olhar qual é o íon molecular aparece. Vamos olhar se tem a massa, se tem o íon mais pesado que condiz com a estrutura que eu espero, o que eu acho que seja por algum motivo. E aí eu vou montando esse quebra-cabeça, né? Eu vou olhando os fragmentos formados e vou tentar determinar qual é a classe, determinar qual é o tamanho da estrutura, se tem ramificação, se não tem, se tem carbonila. É porque a gente começou agora, né? Vocês não vão saber ainda quais são os grupos funcionais e como eles se comportam, que eu ainda não mostrei. Mas aí vocês vão estudando durante a semana e a gente vai ver. Certo? Deixa eu parar aqui a gravação e deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui.